Olá, hoje é dia 1º de maio. Costumeiramente a gente lembra do dia 1º de maio por ser o dia do trabalhador, mas também é o dia em que se comemora a literatura brasileira, o dia da literatura brasileira. E aí a gente vai, tô só esperando o Davi Jefferson entrar aqui também, para que a gente possa ter um bate-papo aí, ter uma conversa, falando um pouco sobre a questão da literatura e da relação da literatura com a história, né? Literatura é poetizando a história, né? Ou a história poetizada. Davi Jefferson, que também é professor de língua portuguesa, de literatura, e uma figura conhecida também no ambiente cultural de Caruaru e de toda a região, por ter um trabalho cheio de desenvoltura, né? Um trabalho aí muito positivo, muito proveitoso, que fala sobre a nossa arte, a nossa vida, o nosso cotidiano. Então nós vamos falar um pouco sobre José de Alencar, José Martiniano de Alencar, que é o, o aniversariante do dia, né? Ele nasceu no dia 1º de maio e é por causa dele que estamos lidando também com falando sobre a literatura brasileira. O Davi Jefferson entrou aqui, eu estou só esperando ele sinalizar para poder a gente conseguir dividir a tela, né? Aqui ele enviou uma solicitação, então nós estamos esperando ele entrar, que vai ser certamente um momento muito prazeroso. Olha ele aí, boa Grande mestre, noite, mestre és boa tu, noite. homem. Tudo jóia, Genderson? Tudo em paz, graças a Deus. E hoje, Dia da Literatura Brasileira, a gente não poderia deixar passar, né? Não poderia ficar em branco. A gente Com tinha que certeza. conversar um pouco, né? Isso mesmo. Deixa eu só ajeitar aqui. Eu vou precisar ajeitar aqui também, eu estou vendo que eu estou Pronto. meio partido, Do mas quadro essas são aí. coisas que acontecem. E assim, Davi, a gente começa a falar sobre literatura brasileira e começa a pensar, né, um pouco, já para contextualizar, pensar em José de Alencar, né? Com Então, certeza. eu queria que você pudesse falar um pouco, né, aí sobre a sua visão acerca da importância do José de Alencar para a literatura brasileira, enfim. Ótimo. O áudio tá saindo bom, meu áudio? Tá saindo muito bem. Eu estou escutando bem. Então, eu também estou lhe ouvindo, então certamente os telespectadores também estão. Bom, Genderson, existe um fator muito interessante na literatura brasileira, nós observarmos, aí a gente volta um pouquinho lá atrás, mais ou menos século XV, para a gente observar como uma geração influencia uma outra. A gente começa observando a chegada dos portugueses ao Brasil, de um movimento expiatório, e a gente vê uma literatura que nasce a partir dessa literatura de informação, que até então não era considerado uma literatura, pelo fato de que a gente vê isso na própria carta de Pero Vaz de Caminha. A gente vai observar que vem para o Brasil de forma expiatória, descrevendo aquilo que está sendo visto. E com o passar do tempo, observa-se tão grandezas de detalhes, mas não escrita de uma forma qualquer, que transforma-se em uma literatura de informação. E quando nós observamos essa história e chegamos em 1º de maio de 1829, um grande homem nasce e aí começaria um impulsionamento da literatura brasileira com o passar dos anos da vida dessa então criança em 1829, que é o José Martiniano de Alencar.
E a gente vai observar, e tem algo muito interessante, porque o José de Alencar, ele era advogado, e eu não sei o que é que os advogados têm, que se nós observarmos na literatura, tantos outros eram advogados e partiram com grande representatividade para a literatura. E o José de Alencar ele vai desenvolver um trabalho muito belo, inclusive isso no romantismo, no campo da prosa, e a gente vai Exato. observar um José de Alencar que vai buscar algo de lá de trás, trazendo para a sua poesia, para a sua prosa, de uma forma, podemos dizer assim, mais brasileira. Então, Exatamente. A gente. é nesse contexto que a gente vê o José Alencar que chega para fazer com que a nossa literatura ganhe três grandes campos na sua escrita, que eu vou deixar você falar e mais à frente a gente destrincha essa A obra gente de Alencar conversa. nesses três campos. E hoje a gente percebe o quão influente José Alencar ele é para mostrar o que o Brasil é e, acima de tudo, mostrar que a literatura não se trata apenas de um texto esteticamente produzido, mas que a literatura, e eu vou começar já com essa frase que nasceu hoje, viu? Nasceu hoje. A história conta a vida, a literatura gera. O que você diz? Fantástico, fantástico. Aí essa. A história conta a vida e a literatura gera, né? Isso. Dá até um mote, 7 sílabas aí perfeito. Vamos produzir isso Pois é. depois. Porque quando a gente vê uma obra literária, de fato, né, a gente observa que existe uma essência, por assim dizer, que é atemporal, né, que é perene, que é eterna. A gente pega Homero e se emociona, né? A gente pega Dante, né? É interessante que esses dias eu estava ouvindo Roberto Benigni recitando Dante. Eu não entendo uma palavra em italiano. Só que mesmo assim me emociona, né? Por quê? Porque a Sim. essência da literatura é atemporal. Só que ela é produzida, sim, em um contexto histórico. Então existem esses elementos históricos na literatura. E quando a gente volta para José de Alencar, né, para pegar a sua deixa aí, que a gente percebe que ele consegue fundamentar a literatura brasileira. Ele consegue percorrer todas as subdivisões do romantismo na prosa. É o romantismo indianista, né, tendo aí a figura, né, o livro de Iracema como esse referencial. É o romantismo histórico, que a gente percebe aí em Guerra dos Mascates, por exemplo. É o romantismo regionalista, que o gaúcho é um grande exemplo, e o romantismo urbano, que a gente pode mencionar a Moreninha como uma dessas obras, né, basilares, inclusive. E é interessante que consegue ser uma literatura popularizada. Você trouxe esse reporte aí do quinhentismo, né, da literatura informativa, da literatura catequética. Aí a gente entra no barroco, no arcadismo, só que quando chega ao romantismo, por causa dos folhetins, né, da forma de publicação, que era basicamente como uma telenovela, né, se for trazer para o dia de hoje, para os dias de hoje, então conseguiam viralizar, para também utilizar uma palavra mais moderna, né? Ô, Então, Gerson, pois não. pode falar, conclua o raciocínio. Não, mas é isso mesmo, assim, o quanto a partir de então a literatura passa a ser mais popularizada, né, na prosa com essa figura de José de Alencar e na poesia com nomes como Gonçalves Dias. Inclusive o Álvaro Lins coloca em pé de igualdade, né? Ele diz que para o romantismo José de Alencar está para a prosa, assim como Gonçalves Dias está na poesia. E é interessante que o início de toda a obra de José de Alencar vai sendo encaminhada justamente nos folhetins de jornais. E a gente observa que o romantismo, nos seus mais diversos traços, a gente tem aí um grande fator que, inclusive,
muitos autores utilizam como a arte burguesa, que é Isso. justamente o período de dar uma ascensão a esse fator burguês. E na própria obra de José de Alencar, a sacada é muito interessante. E é por isso, Gênesis, que existe um grande problema, aí a gente já entra num campo bem pedagógico mesmo. Está aí o grande problema em que os estudantes não se interessam em ler estes clássicos, em ler essas obras que marcaram épocas, que é atemporal e que, acima de tudo, o objetivo da literatura no Brasil não era apenas fazer com que escritores escrevessem algo e nós tivéssemos escrito aquilo que mostrar, mas estava se tratando de, por meio da escrita, criar-se uma identidade cultural de país. Isso. Essa é a função crucial literária. Eu acho interessantíssimo. José de Nicola, eu gosto muito da forma que ele trabalha a literatura, porque ele vem trazendo outros autores que vão tentar contextualizar o que é essa literatura. E existem muitos que dizem a literatura é arte. E o José de Nicola ele vai dizer, quando se diz que a literatura é arte, aí o campo de definição fica ainda mais complexo. Porque o que é arte? Como se dará essa arte? E quando o que eu falava no início sobre essa estratificação da obra de José de Alencar, nós vamos perceber justamente essa literatura indianista, essa literatura urbana, essa literatura histórica, a literatura regionalista, que, por sinal, eu acho que foi em 2013. Foi em 2013, teve o lançamento do livro Tio, de José de Alencar, que, inclusive, é fantástico. Aí eu lembro de um escritor aqui de Caruaru, é Tiago... esqueci o sobrenome dele, mas é Tiago. Ele esteve na Fafica e ele disse que super discorda com essa nomenclatura, literatura regionalista. Porque o que está característico na literatura regionalística é justamente o povo do interior. Na obra Tio de José de Alencar, ele faz o quê? Ele vai trazer uma contextualização da cidade de São Paulo voltada para o interior. E nela ele vai abordar a forma que o povo fala, a forma que o povo se veste, a forma que esse povo se comporta na sociedade. Olhe o quão importante para a sociedade é a literatura. Aí eu reitero o que eu havia dito. O problema dos estudantes não quererem ler uma obra clássica porque não irão compreender qual é a questão. É que a literatura ensinada está estratificada em datas. E o estudante, pouco importa para ele as datas. Por exemplo, nós estamos falando aqui que em 1829, José de Alencar ele nasce. 1877 ele morre. Mas isso para o estudante, pouco interessa. O que vai interessar para o estudante, sabe o que é? É ele pegar a obra O Birajara, de José de Alencar, e ele perceber que nessa obra, José de Alencar não vai citar nenhum branco. É uma das obras indianistas, acredito que a única, que não mostra branco. Nós vamos ver lá em Iracema que existe a presença, o próprio Guarani. E na obra de Alencar tem algo incrível, eu acho fantástico, que é a questão da miscigenação. Ele quer mostrar que o índio com o europeu, ele pode criar uma nova sociedade brasileira. Algo raiz, algo seu. E isso eu acho uma sacada de mestre, Jameson. Como é que o cara faz com que, por exemplo, em Iracema, vai nascer Moacir no casamento de Iracema com Martim. Então, veja, é mostrando que uma nova geração vem surgindo a partir de uma literatura que chegou, de uma que surgiu e se une. O que eu vejo em Iracema? Um namoro da literatura brasileira com a literatura europeia. Perfeito. E que nasce, né, gera uma coisa nova.
né? É essa questão da literatura enquanto um projeto nacional, como foi Isso, mencionado. exato. E daí a importância, apesar de ter alguns críticos, mas eu vejo particularmente uma importância muito grande nisto, porque é trazer uma perspectiva histórica, só que ela não é dissociada da perspectiva estética, né? É, é claro que a gente não vai ver a literatura somente como um documento histórico para tentar entender uma época. Não, existe algo além disso que é a arte. Perfeito. Só que uma coisa não anula a outra. Eu achei assim muito feliz a sua colocação quando você fala, olha, o aluno precisa, ou o aluno se interessa por aquilo que vai de fato falar ao coração dele, né? Essa perspectiva de não trazer somente uma questão do decoreba, né? Não, a literatura é para expandir, né? A literatura faz com que a pessoa treine o cérebro, por assim dizer, para enxergar nuances e entrelinhas. Porque a partir da literatura dos livros, né, da leitura dos livros, a gente passa a ler o mundo também. E a perceber até uma relação com a linguagem, com a língua, sabe? Porque me preocupa, às vezes, um pouco essa situação de hoje em que a forma que as pessoas têm de lidar com a linguagem, né? Às vezes até uma forma meio que desrespeitosa, digamos assim, em que qualquer gíria já serve, qualquer palavra já supre. Mas eu queria até que você dissertasse um pouco sobre isso, né? Assim, como é que você enxerga essa... A gente foge um pouquinho daquilo que tinha pensado antes, mas é porque É a tudo ao coisa vai vivo. fluindo, né? Né? E aí eu queria que você falasse um pouco disso, da importância da palavra, né? Do respeito com a palavra. Gênerson, sobretudo, dentro da palavra, existe um fator que é crucial na vida de qualquer ser humano, que é a própria razão da existência. Quando nós estamos tratando da palavra, nós estamos tratando da própria vida. Se nós partirmos para a literatura bíblica, nós vamos observar que por meio do ato da fala, por intermédio do uso da palavra, é que as coisas começam a surgir. Perfeito. Nos dias atuais, eu fico muito temeroso, principalmente como professor de língua portuguesa, e aí eu não falo dos equívocos da língua, porque nós sabemos que isso faz parte de uma composição literária, mas eu falo aqui da forma em que a palavra tem sido estruturada, principalmente no meio mais jovem. Porque se você observa na literatura, desde o quinhentismo até a contemporaneidade, nós vamos, pronto, um exemplo. O próprio José de Alencar, ele vai, imagina o que é o camarada pegar o tupi e colocar na obra. Uhum. É uma sacada genial. Ou seja, preservando aquilo que é nosso. Quando Justo. nós vemos hoje os adolescentes fazendo uso de determinadas palavras que é, na verdade, um estupro à língua portuguesa, eu fico temeroso com as produções literárias. Por quê? Quando se diz que literatura é arte, nos dias que nós vivemos, muita gente está querendo fazer arte, graças a Deus, mas antes de fazer arte, eu preciso ter noção do que é fazer arte. Então, aí eu parto agora para um campo educacional. Se a escola, o professor, ele não pega essa literatura e mostra qual é o real sentido da palavra contextualizada, nós vamos ter robôs que reproduzem aquilo que ouvem e não têm autonomia naquilo que falam. Isso. Eu tenho medo disso. Reproduzir o que escuta e não ter autonomia no que fala. Porque se eu reproduzo o que Gênesis Alves falou, eu não tenho autonomia sobre isso. Porque a fala é sua. Agora, quando eu tenho responsabilidade acerca daquilo que eu ouço e que eu contextualizo e crio, aí eu faço com que a literatura ela seja embasada
num contexto sólido, firme e que ganhe substância. É por isso que nós estamos no século XXI, sei quantos anos depois de José de Alencar, e José de Alencar ainda está vivo. Compreende o que é a força da palavra? É permanecer vivo aquele que já morreu. Rapaz, é genial isso, né? Assim, é essa eternidade da palavra. Porque, de fato, o corpo, a matéria se esvai, né? Alencar viveu 48 anos. Mas em 48 anos de vida, ele conseguiu deixar um legado literário enorme que faz parte da essência do brasileiro. E aí você mencionou também, por exemplo, a Bíblia enquanto literatura, né? Porque muitas vezes se existe um embate, né? Existe uma escola histórico-crítica da Bíblia que rejeita a Bíblia enquanto uma literatura revelada e existe, por outro lado, a gramática histórica que percebe, né, que é advinda da reforma protestante, é a questão da inerrância e da autoridade da Bíblia. Mas a gente pode ver também a Bíblia como uma obra literária. Né? Aquilo que o professor Northrop Frye fala, né, que a Bíblia é literatura, embora seja mais do que literatura. E quando a gente observa isso, observa os estilos, existem mais de 90 estilos literários na Bíblia. E aí a gente pega, por exemplo, a história de Jonas e vê que fala, olha, ele desceu para Jope, né? Aí ele desceu para o navio, ele desceu para o porão. A gente percebe que a forma que está narrada está falando muito mais do que uma simples narrativa de um Perfeito. homem que era para ir para um lugar e foi para outro. Então, Perfeito. quando a gente percebe isso também, e quando a juventude precisa compreender que aquilo que existe de mais profundo no coração, na essência, se exprime com palavras, né? E eu percebo que às vezes as pessoas têm dentro delas sentimentos que não conseguem externar. Aí às vezes se tornam grunhidos, às vezes se tornam gritos. A gente está vivendo também numa época em que há muitos gritos, né? Mas a vida intelectual exige silêncio. E às vezes é difícil lidar com o silêncio, porque no momento do silêncio a gente precisa escutar o nosso próprio interior. E como fazer isso se falta vida interior? Então, Perfeito. cada vez mais a gente precisa refletir um pouco sobre essas questões. E eu acho, inclusive, que esse momento de quarentena se torna importante para isso, porque faz com que as pessoas estejam em casa, estejam se olhando no espelho e percebendo que existe algo mais além do que uma face, né? E o que fazer com isso que está além da face, né? São Exatamente. algumas elucubrações que surgem e o papel da escola nesse Exatamente. sentido, de alfabetizar também nisso. Exatamente. É fazer com que, além de alfabetizado, esses estudantes eles sejam letrados. Perfeito. Porque, olha, Genderson, eu presenciei um fato. No estágio, ano passado, eu cheguei numa determinada escola aqui em Caruaru para estagiar. E quando eu entrei na sala de aula, que eu fiquei lá observando a aula que estava sendo ministrada de língua portuguesa, no sexto ano, quando eu entro na sala, que eu ouvi a professora falando em soneto, eu disse, eu acho que eu estou no lugar errado. Porque até então eu pensei, poxa, a aula de português servindo já como um preparatório para esse estudante que daqui a pouco estará no ensino médio e verá a literatura de uma forma aprofundada. E ela começou falando do soneto, da estrutura, de como era formado, dos versos decassílabos. E eu fiquei assim, poxa, que bacana. Mas não durou, Gêneson, essa conversa sobre soneto não durou 3 minutos. Meu amigo, quando ela terminou, agora veja só, a culpa não é exclusivamente da professora. O próprio material didático também não possibilita essa abertura para o real sentido do ensinar literatura. Contudo, cabe ao professor
encontrar uma brecha já que a língua... Eu não consigo ver uma aula de português desassociada de uma de literatura. Também não. Após falar do soneto em 3 minutos, essa professora chegou e disse assim: agora vocês vão para a questão 2 e vocês vão identificar o sujeito e predicado das orações que estão dentro do soneto. Deixa eu dizer um negócio a você. Nesse dia, na hora que eu vi fazer isso, sabe qual foi a concepção que me veio à mente? Hoje, o ensino da literatura é um esquartejamento ao texto literário. Texto literário não é para ser esquartejado. Texto literário é para ser analisado. E existe uma grande diferença de pegar um fragmento e analisá-lo de uma forma destrinchada, como pegar um texto literário, um soneto, Gênesis. Porque eu nunca fiz um soneto. Eu não me arrisco ainda a fazer um soneto. Nós sabemos da complexidade que existe na forma de fazer o soneto, e nós vamos observar que quando a gente vê um soneto sendo esquartejado para que seja localizado sujeito, predicado, verbo, oração subordinada, não, a literatura não é para isso. É por isso que nós temos estudantes que, quando chega lá no ensino médio, que a professora vai dizer: leia Senhora, de José de Alencar, que começa a fazer a leitura, diz: eu detesto esse texto. É claro, sempre pegou o texto literário para esquartejar, aí você vai pegar um texto literário agora como forma analítica. Então, qual é a necessidade que eu vejo hoje no ensino da língua portuguesa associada com a literatura? É que, tão importante quanto as datas e os períodos literários, é justamente o seu contexto histórico. Porque o que vai estar no texto é um reflexo da sociedade. Você comentava aí, José de Alencar viveu 48 anos e olha as riquezas que o camarada consegue deixar em 48 anos. Imagine se esse homem vivesse mais. E outra, Exato. Um homem que escreve na época do mal do século, em que a sociedade está vivendo um momento, porque nós observamos a literatura portuguesa, o seu destrinchar, e nós percebemos o seu surgimento ali pós-Revolução Francesa. Quando você pega para a literatura brasileira, você vê ali pós-independência do Brasil. Então, observe os contextos. Sempre um novo período surgia mediante algum conflito. Existe um autor, que não lembro agora, que ele diz: é no desequilíbrio que se encontra o equilíbrio. E eu acho brilhante, Gênesis, porque, veja, a história conta a vida. A literatura gera uma vida. Quando eu leio Senhora, eu estou vendo ali um interesse no casamento. Algo escrito lá atrás. Quando eu venho para os dias atuais, Senhora, só existiu lá Aurélia e Fernando, pensando no DOC, pensando no interesse. Só existiram lá? Não. Hoje em dia nós temos muitas Aurélias, nós temos muitos Fernandos. Outro exemplo de José de Alencar. Hoje a bola da vez é José de Alencar. Lucila. Sim. Quando nós vamos ver Lucila, não é simplesmente contar uma história de uma prostituta. Não, meu amigo. Tem todo um viés, inclusive moral. Porque se nós observarmos no romantismo, existe essa característica. É o subjetivismo, é a minha visão, é o eu pessoal, é a idealização. É esse idealismo, é como eu vejo. O romântico, ele não agia pela razão. Não era a razão, era a emoção. Então, quem é Gênesis Alves para mim no período do romantismo? Não é até porque, se eles fossem retratados de forma real, estaria indo de encontro com o próprio sentido do romantismo. Não é isso? Então, a gente observa, por exemplo, em Lucila, a história sendo contada com um viés moral, com aquele caráter religioso por trás,
com toda aquela figura utilizando. Inclusive, nós vamos ver na literatura a língua portuguesa favorecendo demais nas figuras de linguagem, que deixam o texto tão rico quanto, e a gente consegue perceber de que a língua portuguesa e a literatura não se dissocia. São campos que trazem fatores, em alguns pontos, distintos, mas que nós vamos observar a sua peculiaridade. Por exemplo, a licença poética nos permite fazer uso, por exemplo, de um pronome oblíquo no início de uma oração, quando, de acordo com a gramática, isso não é permitido. Entende? Então, são questões nesses fatores que a gente vê aí a riqueza de se fazer um ensino de literatura em um viés do pensar. Mostrar a história de forma literária, não a história crua, mas mostrar por que foi que José de Alencar escreveu daquela forma, por que Machado de Assis escreveu daquela forma, Gonçalves Dias e tantos outros. Concorda? Perfeitamente. E assim, é interessante quando você fala no contexto do mal do século, né, que houve as produções de José de Alencar, né, tanto e bebendo da fonte, né, de Lord Byron, né, e de tantos outros autores europeus também. Mas a gente percebe que em momentos de crepúsculo surgem grandes obras. Isso, quando foi que Santo Agostinho escreveu as Confissões, ou escreveu a Cidade de Deus, né? Foi no momento de crepúsculo. Quando foi que Santo Tomás de Aquino escreveu a Suma? Foi no final da Idade Média, né? Santo Agostinho é o último da patrística, o último ou penúltimo por aí. Quer dizer, então, nesses momentos de declínio, também são momentos de produção. Cícero escreveu no final, né, quando o Império Romano já estava em decadência. Nós estamos vivendo também um momento de transição, né? Como é que vai ser o mundo pós-pandemia? Ainda há uma interrogação. Então, quais serão os Cíceros, os Agostinhos, né, ou os Alencares para isso, né, que consigam entender o que passou e promover, né, contribuir na construção de um futuro, olhando para frente. Né? Cada vez mais é necessário olhar para frente. E essa questão que você fala sobre as figuras de linguagem, sobre as formas de se lidar com a língua, isso é maravilhoso. Muitas vezes as pessoas entram num ambiente da gramática somente, normativa, mas se depara com situações que não correspondem à realidade. Eu estava vendo recentemente, acho que foi hoje mesmo, um post do Sérgio de Carvalho Pachá, ex-lexicógrafo da Academia Brasileira de Letras, em que ele falava sobre a questão da conjunção aditiva e, né, no início de uma frase. E aí ele comentou, certo? Então, se eu disser que está errado, eu vou dizer o quê? Que Machado de Assis estava errado quando utilizou, que Drummond estava errado quando colocou, né? E agora, José? Não, mas é porque a relação que o falante tem, né, que o escritor tem com a língua, é maior do que certa classificação que pode ser feita, né? E para isso, essa concepção, a gente não tem quando esquarteja as palavras. E eu achei fantástico isso, porque é um esquartejamento de algo vivo. É um crime. É um assassinato. É uma barbaridade. Mas com as palavras, a gente não. A palavra não existe, não é para ser estuprada nem esquartejada, é para se fazer amor com as palavras. Perfeitamente. Né? Para ter uma relação de proximidade, né? De afeto, de respeito. Até porque também a partir das palavras se constrói uma vida, né? Se constrói a nossa visão de mundo, se constrói a forma que a gente enxerga. Eu acho que cada vez mais é necessário ter beleza, né? A vida está precisando de beleza, né? A gente às vezes olha para o nosso bairro e falta um pouco de beleza, porque falta às vezes uma infraestrutura, né,
A gente olha, às vezes, liga uma televisão e nem sempre existe beleza naquilo que está sendo passado, né? Escuta alguma música que passa na rua e não também não tem. Mas a literatura traz beleza, a boa música traz beleza. E a beleza, de fato, consegue não somente ornamentar a vida. A beleza não é somente um elemento secundário, trivial. Pelo contrário, é um elemento fundamental, essencial para dar sentido à vida. E é uma beleza interior também, né? Exatamente, perfeitamente. E é justamente nesse campo que a literatura se fortalece, que é justamente nesse campo do belo, partindo para esse fator estético, que vai fazer com que a literatura ganhe força aos olhares daqueles que não compreendem o que é o escrito literário. Porque para quem não tem esse domínio, e, por exemplo, pega uma poesia de Gêneson Alves, vai dizer, rapaz, isso aqui é literatura pura. Aí pega, por exemplo, um conto de alguém que escreveu e quando lê diz, não, isso é uma história. Quando está também nesse campo literário. Então é Isso, por isso que eu fico muito temeroso com a geração futura. O que vai restar desse belo? Qual é o belo que vai restar? Por exemplo, a professora Gislaine colocou aqui texto como pretexto, triste. Exatamente, esse é o fator. Como é que nós estamos formando essa sociedade? Porque se nós observarmos na literatura, desde o quinhentismo até a contemporaneidade, cada produção vai formando um povo. E cada produção tem um povo que vai querer tomar posse daquilo que é escrito. Porque está sendo escrito muitas coisas do povo para o povo e sobre o povo. Quando você fala do momento em que nós vivemos, eu vejo aí uma questão forte da literatura e José de Alencar, ele vai mostrar isso por diversas formas, em diversas obras, e o quanto a história contada de uma forma literária consegue mexer com o nosso íntimo. Eu senti muito isso quando eu li a obra Diva, de José de Alencar. Nós fizemos uma mesa redonda na faculdade e fui eu e mais 4 na mesa e teve um fator muito crucial lá, porque quando eu comecei a comentar a obra numa visão literária, eu, sem perceber, eu acabei entrando na história em uma concepção de que eu vivi algo parecido e eu não consegui desassociar. E o que é isso? É o pacto literário, meu amigo. Nós estamos lendo uma obra que foi escrita há 500, 1000 anos atrás, mas por ser atemporal, nos dias atuais ela ainda continua influenciando. Então é essa literatura que influencia num fator pensante, porque, por exemplo, é eu olhar para Diva, a obra, e eu observar que existem pessoas que são ajudadas, mas que agem de má fé diante da ajuda. É melhor dizer não quero a ajuda e ser sincero do que ser ajudado, aproveitar daquela circunstância e iludir no fim não querer. Então, veja, o quanto a obra de José de Alencar, nesse fator histórico, no período romântico, um período em que o país trabalhava a questão do nacionalismo, e você fala aí sobre a questão da língua, do uso dessa língua, da valorização, aí eu já vou partindo, permita-me, até porque daqui a pouco o Instagram nos corta. vai nos cortar. Permita-me entrar agora lá no pós-modernismo, quando nós vamos observar João Cabral de Melo Neto, ele trabalhando essa literatura com um caráter mais nordestino, com essa coisa mais do Nordeste. E quando nós observamos na nossa própria produção, voltando, chegando agora na literatura de cordel, nesse fator histórico que caminha, que perdura gerações e que pega um Gêneson Alves, um jovem, pega Davi, um jovem,
que é uma nova geração de Guimarães Rosas, de Machado de Assis, de Castro Alves. São coisas desse tipo. Por quê? Se eu ver a minha poesia simplesmente como um fator de beleza, como nós citávamos, como apenas o fato belo, ai, eu vou escrever um cordel sobre valorizar porque isso é muito belo. Não é o simples fato de fazer com que a estética pese mais do que o contexto que está inserido. É justamente esse fator, é fazer com que o estudante ele pegue a poesia e não só veja palavras, ele veja uma palavra que vai gerando vida e lhe constrói como um ser vivo para falar. Porque a palavra que é morta e sai pela boca de um vivo é como um verme. Corrói por dentro, joga para fora, fazendo com que o homem só aparente está vivo, quando na verdade é um sepulcro caiado. É poesia pura isso aí, né, que você falou. Porque, de fato, né, cabe à poesia falar tudo aquilo que a prosa não consegue, né? Que a prosa no sentido do prosaico, né? Que a linguagem de forma comum normalmente não contempla, né? E aí conseguir colocar uma palavra atribuindo a ela múltiplos significados, né? A plurissignificação é uma das características do texto literário. E é, assim, maravilhoso também quando você traz a realidade do cordel, né, do folheto nordestino, da cantoria de viola, porque bebe também das fontes clássicas. Quando a gente é fantástico, a gente pega uma estrutura de cordel, a gente anda um pouquinho para trás, pega um Luiz Vaz de Camões, existem semelhanças. A gente vai um pouquinho mais para trás, porque o trovadorismo tem. A gente vai mais para trás, tem, né? No âmago da literatura, né? A gente vai para Homero, tem, né? Os bardos são, né? Homéricos. Então, a poesia nordestina consegue fazer isso. Eu estava lembrando, para trazer um exemplo que talvez seja mais conhecido, do velhinho do roçado, de Expedito Sobrinho, que começa dizendo: estás vendo aquele velhinho de corpo todo envergado? É de trilhar o caminho que o levava ao roçado. Aí percebe que aí está no presente. Exato. Na mesma estrofe ele diz: todo dia bem cedinho tomava seu cafezinho com pão, bolacha ou cuscuz e saía satisfeito cantando dentro do peito os benditos de Jesus. Aí alguém pode dizer: não, aí existe uma falha. Porque ele começou no presente, né, uma falha no tempo verbal. Começou no presente e foi para o passado. Só que nessa primeira quadra, dentro dessa décima, dentro dessa estrofe, esse comecinho aí, ele na verdade está criando uma imagem na mente, né? Tá fazendo com que tá vendo aquele velhinho, ele é como se ele estivesse apontando, só que o velhinho, e no final da história a gente percebe que o velhinho não está mais, né? Tá vendo, tá lembrando, né? Então essa conexão do exterior com o interior também. E isto é poesia, né? Não é uma poesia menor, pelo contrário, né? É poesia da forma mais pura e que traduz um sentimento muito mais do que uma simples história, mas representa um sentimento de um povo e, ao representar um sentimento de um povo, representa o sentimento do mundo inteiro. Né? A gente, de novo, faz o link com José de Alencar, que ele dizia: não, eu preciso cantar a minha terra. Se eu Exato. consigo cantar a minha terra, eu consigo cantar o mundo inteiro. Perfeito. Né? Porque a gente está lidando com a condição humana. Foi isso que também, mais recentemente, um José Condé de Caruaru fez. A gente lê Terra de Caruaru ou lê outras obras, Tempo, Vida, Solidão, né? Amanhecer, Evento do Amanhecer em Macambira, Um Ramo para Luísa. Ele está falando de um contexto regional, mas ele principalmente está falando do sentimento, da condição humana, do ser humano. Ele está falando da gente, né? E a gente, quando lida com literatura, a gente se conhece mais, né? Porque também conhece o próximo. E é por isso que literatura é algo tão apaixonante, né? Maravilhoso. E você traz
Veja como a literatura é. Começamos lá atrás com um escritor do Ceará. Olha, quem tem produção é o tipo. Olha, Estão me dizendo aqui, faltam 10 minutos. pronto. Veja só. Né? Só para a Leon gente dar Tolstói, uma aqui a carreirinha professora agora. Amanda Rocha também contribuindo, né? Aquilo que Leon Tolstói disse, se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia, né? Maravilha, maravilha. E veja como é interessante. Nós começamos falando lá da poesia lusitana, a gente vem para a literatura brasileira, aí a gente vem voltando, vai para José de Alencar, cearense, que ainda é criança, vai para o Rio de Janeiro, e agora a gente chega em Caruaru. Eu, assim, não em toda a escrita, mas eu percebo uma semelhança na forma de escrita de José de Alencar com Nelson Barbalho. Em que quesito? No que diz respeito à forma em que ele vai descrevendo os cenários e o que está por trás da escrita. Por exemplo, você lê a obra Caruru, Caruaru, de Nelson Barbalho. Quando você vai observar ele contando a história de como foi o processo de que a Catedral de Caruaru, a antiga catedral, foi derrubada para que uma nova fosse construída, ele coloca uma crítica forte por trás daquilo que está sendo contado. E como é que quem lê essa literatura sem ter esse conhecimento prévio dessa função literária, que é fazer com que você se aproprie do contexto e encontre nas entrelinhas aquilo que está ali, faça sentido? Se eu não tenho esse conhecimento. Quando você faz essa citação aí, tá vendo aquele velhinho? Outro fator importantíssimo na literatura são os narradores existentes. Quando nós vamos observar um narrador observador e um narrador personagem, são realidades diferentes das histórias contadas. Quando eu vejo um narrador intra ou extra-diegético, eu vou perceber uma outra forma da história contada. E como é que eu identifico? O meu estudante ele precisa entender quando é o próprio autor, o observador, o personagem que está contando, falando do que viu, do que viveu, ou quando é alguém de fora que está contando. Porque na literatura a gente tem esse campo vasto em que principalmente a questão fictícia é muito explorada, nós mesmos. Ontem, por exemplo, eu escrevi Um Sonho de um Estudante, um cordel, Um Sonho de um Estudante. E quando eu escrevi esse cordel, eu não sonhei com nada. Estão sentindo saudade da escola, que estão sentindo saudade dos próprios professores que não gostavam. Então eu encontrei na literatura um caminho para tocar as Uhum. pessoas. Então, olha a profundidade da nossa literatura. Deixa eu falar porque eu falo muito mesmo. Coisa de professor, gente. Rapaz, fala muito, na verdade fala bem, né? E muito não na questão é muito na intensidade, né? É muito porque tem muito conteúdo, tem muito significado. E assim, nós estamos sendo prestigiados por um pessoal aí muito bom, né? O Jefferson Moisés, o Elvis Lira, a professora Amanda Rocha, jornalista Viliane Gomes, Natália Mello, Jorge Xavier, Marília Mota. Tem muita gente boa aí, né? Professora Gislaine, a Tamires, Nelson Lima. Rapaz, eu Muita tô gente até, boa, rapaz. né? Chega, o cabo fica meio assim, falar para esse povo. Mas é Professora muito bom. Tamires Sabino, né? Sabrina Thaís também. Então, Ô, Gênerson, e Socorrinha Xavier também está aqui, estou vendo aqui, Ninho de Jesus, Sandra, muita gente boa, rapaz, aqui nos acompanhando. E assim, é, eu quero aproveitar esse momento para a gente não fazer um agradecimento tão rápido como das outras lives, eu tive que correr contra o tempo, de dizer o quão importante é a gente fazer um diálogo como esse numa data como essa. isso.
Dia da Literatura Brasileira, que é tão esquecida, e não sei se é ironia do destino, no próprio dia do trabalho, do trabalhador, ser o Dia da Literatura Brasileira. Porque, de fato, para se consolidar, deu trabalho, mas conseguiu. A gente, graças a Deus, temos aí um país que é riquíssimo em sua literatura. Nós não fazemos vergonha a país nenhum. Nós temos Verdade. escritores excelentes, temos obras clássicas que revolucionam até hoje e mostramos que o brasileiro ele tem a sua capacidade própria de criar uma literatura sua. Óbvio, com uma influência portuguesa, foi o boom para que surgisse os autores conseguidos a esse momento português, mas que nós vamos entender e ver sempre, principalmente nos nossos dias atuais. O Brasil tem muita gente boa e Caruaru, meu amigo, com Gênesis Alves. Com Davi Jefferson. Com tanta gente boa. E aproveitando, mandar um abraço aqui para todos da Academia Caruaruense de Literatura de Cordel. São nossos amigos, nós fazemos parte e temos excelentes escritores e escritoras na arte da literatura de cordel, um gênero dentre tantos outros que englobam a nossa literatura brasileira. Isso, a Josi Silva está aqui também, o advogado Wesley Nascimento, você fez uma live com ele, né? Sim, Advogado sim, aí, isso mesmo. colega Abraço. de José de Alencar, o Jorge, a Váldia Xavier, né? Muita gente boa, não sei quanto tempo a gente tem para poder já ir encerrando nesse Eu acho que momento, devemos ter uns 7 minutos por aí. né? Pergunta à Então, produção. a produção aqui está dizendo um pouquinho menos, viu? Está dizendo que são uns 4 Vixe. minutos, né? São uns 20h56 agora, pelo menos nesse relógio. Então é nessa faixa, mais ou menos mesmo, uns 7 minutos, por aí. A Então, gente começou ótimo. umas 8h03. Então, Gêneson, nesse campo, só para eu finalizar aqui a minha parte, nesse campo literário, porque se deixar, meu amigo. Não, Ah, a gente passa. Uma pena que o Instagram limite o tempo, né? Senão a olha, gente e ficava outra, aqui. já que nós estamos no finzinho, agora a gente pode dizer aqui aos internautas, porque já está no fim mesmo, nós até brincávamos antes de iniciarmos a live, né? Dissemos, hoje nós estamos concorrendo com GC Quirino, Foi, que, eu por quase que sinal, assisti a é dele. uma figura excepcional. Mas eu acredito muito que esse nosso bate-papo aqui sobre literatura brasileira, tanto os professores que estão nos acompanhando, como os próprios membros da sociedade que simpatizam por literatura, viram aí que estávamos online e começaram a entrar, eu tenho certeza que hoje foi uma noite rica. E nós somos gratos a isso, graças a estes grandes literários que fizeram com que a nossa história não ficasse apenas no livro de história. Fez com que a nossa história encaixasse, coubesse dentro de uma obra literária. Porque, meu amigo, eu vou lhe dizer um negócio, viu? Ler o Guarani, ver o índio como o índio é, ver o Brasil como o Brasil é, só na visão literária consegue mostrar e ir além. Faz com que a gente entre dentro da história, se emocione e perceba que a literatura ela gera vida sim e é bem profundo esse ato literário que existe no Brasil. Agora pronto, eu deixo você falar. Rapaz, depois de você falar, é preciso fazer um curso, né? Como falar depois de Davi. Porque Oh, a gente fica, né? é Mas já que isso. essa frase que você falou aí dá um mote de 7, né? Vamos ver se a gente consegue concluir nesse sentido também, né? Talvez dizendo algo como na vida se tem doçura, se pensa na trajetória de maneira meritória, história e literatura. É esta a essência pura
que o vate não exaspera, mas chega à estratosfera, pois a história é mantida, que a história conta a vida e a literatura a gera. Rapaz, o cara é fera demais! O bom de ter amigos é isso, né? Então eu agradeço a ti, Davi, né, por ter essa disponibilidade, esse tempo para fazer esse bate-papo com a gente aqui. E a cada um, né, eu acho que teve alguém aqui que pediu também para deixar a live salva. Eu vou deixá-la salva e vou ver também como colocá-la no YouTube para Ó, ficar aí o registro e, quem sabe, contribuir, né, com outras pessoas. ótimo. Então, Gênesis, eu que agradeço, meu irmão, a você, a todos os nossos espectadores, internautas que estiveram aí nos acompanhando e que nós possamos sempre sermos fomentadores dessa cultura que gera essa vida e que faz com que nós possamos a cada dia ter um país melhor e que seja as nossas produções que nós fazemos nesse tempo de pandemia, nesse momento de isolamento, que chegue às gerações futuras mostrando, em meio ao caos, a beleza que só a literatura gera. Afinal de contas, nós observamos que nesses tempos de pandemia mesmo, o isolamento tem feito com que as pessoas vivam, entre aspas, de uma maneira tão angustiante. E um exemplo eu tenho disso é o projeto Cordel em Casa, em que pessoas têm sido alimentadas, revigoradas e aliviadas através da literatura. Que seja essa história não só contada nos livros de história, contando a vida, mas que na literatura gerando, mostrando que houve sobreviventes que fizeram do caos um meio para a produção literária. Essa alquimia, né, da literatura. Isso mesmo. Transformar experiências, às vezes, não tão boas, ou mesmo difíceis, né, e transformar em ouro, né? E essa é uma capacidade também humana, né? A angústia e a esperança estão de mãos dadas, né? Perfeito. Existe esse paradoxo da existência e certamente nós vamos vencer, né? E nós vamos contar essa história. É assim que eu acredito. Creio nisso também. Então, meu irmão, um abraço. Deus Forte abençoe sua abraço. vida. Que tenhamos outras oportunidades para discutir literatura, língua portuguesa e viva a literatura brasileira, 1º de maio, aniversário da literatura brasileira. É isso aí. Até breve. Um Tchau, abraço. tchau. Tchau, tchau. Vamos encerrar aqui. Encerrar.